Quem está cansado diz aleluia. E só Joyce. Amém. Já que os irmãos não estão cansados, eu quero pedir que todos se coloquem de pé nesse momento. Aqueles que podem, né? Só, se você tem 80 para cima, você pode ficar sentado. Se você não tiver, se coloque de pé. É 2 minutinhos, né? Que nós vamos ler a palavra de Deus, a inspiração que Deus ressaltou aos meus olhos, né? A palavra já está inspirada, já está tudo revelado, mas Ele, essa noite, ressaltou essa palavra aos meus olhos. Queria convidar toda a igreja a abrir comigo a palavra do Senhor em Efésios 5, Efésios 5, versículo 1. Eu sei que a mídia vai jogar aqui para a gente, mas se você quiser me acompanhar na palavra de Deus, em papel, fique à vontade. Efésios 5, 1. Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos, convido toda a igreja a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, e orarem por esse momento, orarem por mim, orarem por vocês, porque da mesma maneira que Deus me usa a falar a palavra, o Espírito Santo também trabalha nos corações que recebem. Então eu queria que todos separassem um minuto para orar por si mesmo, e colocar para Deus aquilo que vocês precisam de direção, estender a mão para mim, quem puder, e orar pela minha vida, nos prepararmos com reverência para a leitura da palavra do Senhor. Tudo isso está acontecendo nesse momento, e que tenha temor no nosso meio, reverência, porque quando a palavra do Senhor é exposta com fidelidade, é o próprio Deus falando aos nossos corações, né? Um momento ímpar nas nossas vidas como cristãos. Eu vou estar orando, quem puder me acompanhe. Espírito Santo de Deus, mais uma vez com a honra e a alegria de trazer a Tua palavra, mais uma vez, ó Pai, sendo imputado a mim essa honra e a dádiva de ser colaborador do Teu Evangelho, Deus. Pai, te agradeço que nada me tirou essa alegria, que nada me tirou desse caminho, que nada me tirou dessa alçada que o Senhor planejou para a minha vida, Deus. Eu sou grato a Ti, Espírito Santo, porque sei que muitas coisas aconteceram, o Espírito de Satanás veio tentar tragar o meu chamado, a minha vida, mas o Senhor se fez presente em todos os momentos, e eu dou glórias a Ti por estar aqui. É uma alegria tremenda, muitos gigantes derrotados, muitas batalhas vencidas, ó Pai, muitos pecados negados, muitos momentos, ó Pai, de decisões que o Senhor me direcionou, e é motivo de grande alegria poder estar na Tua casa, ó Pai, te cultuando, te louvando, entregando a Tua igreja, a Tua santa palavra, Deus. Eu te agradeço, sou grato eternamente, pois sei que nada vem de mim, mas sim dessa graça, desse favor imerecido. Pai, nesse momento eu quero te agradecer também por cada irmão e irmã que está aqui, ó Deus, que venceu o cansaço, que venceu a vida difícil, ó Pai, que venceu as tentações e se colocou à disposição de ouvir a Tua palavra. Deus, eu quero te pedir num ato de fé que toda barreira espiritual, todo ouvido tampado e coração, ó Pai, destruído, venha estar atento à Tua palavra essa noite, ó Deus, que haja um momento de transformação, não, ó Deus, porque algo além da Tua palavra vai ser pregado, mas porque a Sua palavra é suficiente para transformar as nossas vidas. Nela há vida, nela há direção, nela há resposta. E Deus, eu quero te pedir que cada coração aqui esteja atento ao Teu falar, ao Teu mover, à Tua direção. Usa a minha vida não para engrandecer o meu nome, mas para engrandecer quem Tu és. Pois eu sou homem, pecador, falho, que luto contra a minha própria carne, ó Deus, e de mim nada posso dar. Mas creio no Deus que me vivifica toda manhã, que me direciona e que me ama mesmo eu estando na minha condição de pecador. Ó Deus, eu sei que Tu me amas.
Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos como ouvidos que estão atentos à Tua palavra. Faça em mim o Teu querer, purifica o nosso ser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Senta não, a gente vai ler ainda. Vamos lá, ler a palavra do Senhor em Efésios 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, quem o CR está aí? Como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo, me ajuda, igreja, como também Cristo se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma, amém, pode se sentar. Vamos começar a exposição da palavra de Deus. Fique atento, porque o Senhor, tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Irmãos, nós já, com a nossa vida de leitura da palavra, já nos deparamos com alguns versículos, algumas direções, nos direcionando a imitar aquilo que é bom, né? Paulo dizendo, seja vós meus imitadores, como eu sou de normal no nosso meio. Ouvir que nós temos que imitar bons exemplos e seguir o trajeto de bons homens de Deus é uma coisa cotidiana no nosso ser, né? Principalmente no convívio da igreja, onde nós olhamos para os nossos pastores, para os nossos líderes, né? E vemos neles homens que podem nos direcionar a viver uma vida mais santa, uma vida mais parecida com a de Cristo, né? Seguindo os seus ensinamentos, suas direções, e que o próprio Espírito Santo dá a esses homens de Deus para nos guiar como ovelhas do seu grande rebanho. Mas nesse primeiro versículo, existe essa frase que, se pensarmos bem, é para arrepiar o nosso cabelo mesmo, sabe? Porque ele diz para nós imitarmos a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. E por que isso é para nos deixar de cabelo em pé? Porque quem é o homem que consegue imitar a Deus? Ser onipresente, onisciente, onipotente, um Deus perfeito que nunca erra, um Deus na sua totalidade que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, um Deus que não volta atrás na sua palavra, que sempre faz o certo. Quando a palavra me diz assim, sede, pois, imitadores do seu Deus, para mim ela está trazendo algo quase que inimaginável, como eu, um homem pecador que não consegue viver longe da minha natureza, vai imitar um Deus que tem todo o poder, toda a ciência, toda a direção, que é perfeito. Como o imperfeito vai imitar o que é perfeito? Parece que a palavra de Deus está nos levando a uma frustração, né? Nos levando a um caminho de frustração. Mas quando nós olhamos para o contexto de Efésios, quando Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão, né? Uma das epístolas da prisão, né, junto com Filipenses, Colossenses, Filemão, ele escreve essa carta dentro de um contexto onde ele estava encarcerado, sem poder ter contato, né, com outras pessoas. Ele escreve essa carta pensando no próximo, e quando Paulo está escrevendo isso, ele escreve desde o capítulo 1 ao 3, nos falando de como é a maravilha do Evangelho, e como nós nada merecemos, e mesmo sem merecer, filhos da desobediência, recebemos de Deus o melhor que Ele tem para nos dar. Só para ninguém dormir, todo mundo disse que não estava cansado, mas eu já estou vendo o rostinho meio assim de lado, assim, querendo dormir. Então, só para que ninguém durma, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, ó, oi, tudo bem? É para ser educado, né? Agora vamos dizer de verdade. Você já recebeu o melhor de Deus. Você pode dizer isso aí? E pode juntar um aleluia, um glória a Deus, um amém, um muito obrigado. Repita comigo.
você já recebeu o melhor de Deus. O que Paulo está querendo traçar nessa carta é que no capítulo 1 ele desenha como o homem sem Deus, ele é pecaminoso, ele é ruim, ele vai para o mal, né? E vem Deus com a sua imensa graça, o seu imenso amor e derrama sobre nós a bênção e a dádiva de nos dar o que ele tinha de melhor a oferecer, o seu próprio filho para morrer naquela cruz. E isso para nós que não tínhamos nada, é o significado da nossa vida. Se nós temos vida hoje é porque Deus nos entregou o melhor. E não entregou para ser somente nosso amigo, mas entregou o melhor que Ele tinha para morrer em nosso lugar. E esse amor que nos resgata também é o amor que condena o Filho naquela cruz. E Paulo vai traçando essa linha do Evangelho que começa com o homem se afastando do amor de Deus, desobedecendo a sua voz, mas um Deus que resgata e resgata com amor, entregando o melhor que tem. E hoje nós agora no capítulo 4 ao 6, ele traça como um homem deve tomar o exemplo de Deus e transformar a sua vida. Repita mais uma vez, transformar a minha vida é a resposta ao amor de Deus. Amém, igreja? E ele entrega Cristo dando o seu melhor. Quando nós entendemos o contexto da carta, nós vemos que quando Paulo diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, ele não está nos colocando numa via de frustração para dizer para o que não tem poder, imitar o que é todo poderoso. Ele não está falando, tente saber de tudo como Deus sabe. Ele também não está falando, tente estar em todos os lugares como Deus está. O que Paulo está dizendo para nós, é para nós imitarmos o exemplo de Cristo, que entrega o melhor por amor a quem não merece. Irmãos, isso daqui é um momento para você olhar assim para você e entender que o Deus que você está servindo entrega o melhor a quem não merece. Sabe por que é o momento de olhar para si mesmo? Porque é tão difícil amar aquele que não nos ama, né? Amar o meu pai é fácil, né? Amar minha mãe também. Amar os meus amigos mais próximos, às vezes, assim, né? Às vezes é fácil, às vezes não é. Mas, sabe, quem nos ama é fácil. Eu estou vendo ali um bebezinho, não é fácil amar essa criança? Gente, é uma criança. É fácil amar aquilo que nos dá alegria em amar. Mas o amor que nós temos que imitar é o amor que ama quando não é amado. É o amor que ama quando é desobedecido. É entregar o melhor mesmo não sendo correspondido. Um amor de Deus que está além do receber, mas entende que amar é o entregar, sem olhar a quem está entregando. Olha que lindo, que profundo. E agora não mais numa via de frustração. Eu não preciso imitar aquilo que Deus não comunica a mim. Eu não preciso ser onipresente, eu não preciso ser onipotente, eu não preciso saber de tudo. Mas eu preciso amar como Deus ama. E a palavra de Deus diz isso aqui. Seja, pois, imitadores do Deus que você serve. Sede, pois, imitadores do Deus que você serve. Isso é tão racional. E a nossa fé é racional. Isso é tão racional. Porque se eu estou seguindo Deus e vivendo segundo as suas regras, a palavra dele, a quem mais eu iria imitar? Não tem como eu servir a A e imitar a B, ou servir B e imitar a C, porque a minha vida tem que estar nesse altar de forma genuína. E imitar a Deus é o primeiro passo para você viver esse amor genuíno. Então, quando a palavra de Deus diz, sejam imitadores de Deus, ele não está falando para você ser o homem mais sábio do mundo. Ele não está falando para você ter todo o poder da terra. Ele está falando para você amar como Deus chamou, entregando o que Ele tinha de melhor para que você hoje tivesse
vida. Você pode colocar para mim, Juan, João 3,16? Acho que é de cor e salteado que nós sabemos essa aí, mas eu queria relembrar o amor de Deus para nós. Porque Deus amou o mundo. Vamos comigo, igreja? Porque Deus amou o mundo. Vamos de novo todos juntos. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu. Porque Deus ama, Ele entrega o que Ele tem de melhor. Porque Deus ama, Ele entrega o que Ele tem de melhor. Tem um teólogo que diz assim, ó, Deus amou de tal maneira que entregou o melhor que Ele tinha. Se amarmos o próximo, entregando o melhor que temos, seremos, portanto, imitadores desse Deus que servimos. A partir do momento que eu entro nessa igreja, que eu realmente tomo essa consciência de que ser cristão não é algo nominal, mas algo de ação, algo de mudança de mentalidade, mudança de vida, quando eu tomo essa consciência e também trago com ela essa realidade de imitar a esse Deus, a minha vida tem que mudar. Porque aí não é mais uma pessoa falando, eu aceito Jesus. É uma pessoa falando, eu estou andando para ser igual a Cristo. Tudo muda. Porque não é uma palavra ou uma mão levantada num culto, mas é ação diária, que expressa o amor que te amou primeiro, que expressa esse amor que entrega sem olhar o que vai receber, um amor que entrega o melhor que você pode dar. Eu estou falando com uma igreja onde eu cresci, né? É difícil eu não conhecer alguém aqui dentro. E entregar o melhor que você pode dar, eu imagino na minha caminhada aqui dentro, que o melhor que os meus pais podiam fazer comigo quando eu tinha 5 anos, é me levar para a escolinha dominical, ir lá aprender a palavra de Deus, o que gera frutos hoje, né? Chegando lá na escolinha dominical, o melhor que aquelas professoras com tamanha paciência e alegria de me receber, era um sorriso quando eu entrava, gente, uma coisa linda. Mas o melhor que a professora poderia me dar é ter estudado em casa e me passar a verdade do Evangelho, né? E aquilo ir me moldando de certa forma. Quando eu fui ali para Shalom, lá quando eu estava lá com os meus amigos, né, o melhor que o professor podia me dar era realmente estudar a palavra de Deus e trazer de uma forma que um jovem ia se interessar em ouvir, né? E o melhor que eu podia receber dessa igreja é a dedicação à minha vida. Você entende isso? Eu estou me usando de exemplo, mas isso serve para cada um que está aqui. O melhor que eu posso fazer para a Ione, que está sentada ali, é me dedicar o melhor, dando o meu melhor para a igreja quando eu trago uma pregação, dando o meu melhor para quando eu venho dar uma palavra aqui de exortação, dando o meu melhor quando eu venho tocar, dando o meu melhor quando eu venho dar uma aula. É o jeito, é o amor genuíno, dar o melhor. A Ione não está andando comigo, gente. Tá, Ione? Está comigo durante a semana? Não está, né? Só está escondida em algum lugar. Mas não está comigo. Ela não está comigo. Mas o meu esforço da semana de pegar a Bíblia, ir nos comentários, fazer a exegese, fazer a aplicação, o meu melhor da semana não foi para mim. Foi para que nesse momento de culto, a Ione ouvisse, não só a Ione, mas a Ione ouvisse essa palavra e algo mudasse na vida dela. O melhor que eu posso dar. Existe uma grande diferença em entrar na igreja porque você ama a Deus
existe uma grande diferença gritante para a pessoa que entra só por amar a Deus e da pessoa que entra para cuidar daquilo que Deus ama. É uma grande diferença, é uma diferença gritante. Quem entra na igreja por amar a esse Deus, senta no banco, ouve a palavra, dá o glória a Deus e vai viver a vida. Quem entra para cuidar daquilo que Deus ama, se preocupa com o seu próximo. E sendo sincero, olhando para a palavra de Deus, eu só consigo ver o amor de Deus expressado na vida daquele que se preocupa, daquele que olha, daquele que entrega, e entrega o melhor. Porque aquele homem e mulher que decidem imitar a Deus, não consegue ser um homem que ama a Deus de falar. Precisa ser um homem que ama a Deus de ação. Ação, irmão. Não tem como amar a Deus se você não ama o próximo. Porque se você ama a Deus, Ele te manda amar o próximo. Entende? Não tem como ser ovelha do Senhor se você ouve a voz dEle e não a pratica. Porque toda ovelha de Deus conhece a voz do seu pastor. Então, se você está ouvindo a direção de Deus e não a pratica, tem como ser ovelha? Se a palavra nos afirma que toda ovelha segue a voz do seu pastor, nós estamos aqui para pararmos de viver a vida segundo São João, né? Não o Evangelho de João, mas é esse que vos fala, né? Tenho que parar de viver a vida segundo a mim, segundo o que eu entendi, segundo o que eu aprendi, segundo o que eu vivi, e começar a viver a vida segundo a palavra. É aí que eu encontro a morte. É nesse momento, nesse pequeno momento da minha vida, né? Tem um filme que fala isso. Nesse pequeno momento da minha vida, é onde eu paro de viver por mim mesmo e começo a viver segundo os ensinamentos de Cristo. Nesse pequeno momento, eu mato o meu eu e vivo Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos celebrar hoje a Santa Ceia do Deus que morreu na cruz por nós, do homem perfeito. Já tem pessoas como eu que está nessa igreja há anos e escutam direções e direções e direções e pregações e pregações e pregações. Ação, irmão. Temos que tirar dos nossos ouvidos e colocar nos nossos pés. Temos que tirar dos nossos ouvidos e colocar nos nossos pés. O ouvido escuta, o pé age. Sejam, pois, imitadores desse Deus, que entrega o seu Filho por amor daqueles que não mereciam. Amar a Deus é amar o que Ele ama. E amar o que Ele ama, amar o meu próximo, amar vocês, é entregar o meu melhor. Porque eu sei que é assim, eu sou imitador do amor do meu Deus. Amém? E ele continua na parte B desse versículo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, já não está mais aqui, Efésios 5:1. Sejam, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa condição, o como, né, traz para a gente a ideia de condição, ela nos coloca numa posição de filho de Deus. E um filho que foi amado por poder imitar a esse amor. Quando Deus fala, seja vós meus imitadores, Ele está falando, ame como eu amo. E como os meus filhos amados, Ele está dizendo, seja dependente de mim. Eu vou explicar melhor para você entender. Quando nós vamos para esse termo aqui de filhos, no grego, que é a língua em que a nossa palavra foi escrita, nós vemos uma terminologia que basicamente diz que qualquer pessoa que vive em plena dependência do pai se qualifica como seu filho. Então, quando ele diz que filho amado, ele está condicionando a nossa vida à dependência da sua
vontade. Eu vou repetir, porque nós temos que dar um amém nisso, né? Pelo menos profético, assim, se não estamos vivendo, vamos viver, amém? Amém, igreja? Estão aí? Então, sejam imitadores desse amor, entregando o melhor que tem, dependendo exclusivamente do seu Pai, amém? A terminologia de filho, nesse contexto, se qualifica como aquele que depende. Imitar a Deus no amor de entrega tem que ser pela via da dependência. Eu não consigo amar desse jeito se eu não depender desse Deus. Eu não consigo entregar o melhor que eu tenho se eu não dependo desse Deus. Porque é muito fácil, quando o homem não está nessa dependência, encontrar obstáculos para viver esse amor, né? Como eu vou dar o melhor que eu tenho? O meu tempo, a minha dedicação, se eu preciso de tantas coisas, se eu busco tantas coisas, né? E eu acho que aqui é um momento, é uma fala que eu gostaria de muita atenção da igreja, porque é realmente algo que nos tira do centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos para o nosso querer, para a nossa vontade, e começamos a buscar os nossos desejos, eu sinto realmente que é aí que Satanás prepara as armadilhas da nossa vida e nos tiram do centro da vontade de Deus, porque a gente para de depender um pouco ou muito da vontade de Deus, da direção de Deus, e vai atrás daquilo que vai nos dar mais dinheiro, que vai nos dar mais glória, que não vai nos deixar mais rico, mais rápido, buscando viver uma vida, buscando o seu sonho a custo de tudo, e tirando a sua vida dessa dependência de Deus. Irmãos, é muito bonito falar que isso é fácil de ser vivido, mas não é fácil. Não é fácil olhar para a nossa vida, querer outras coisas e realmente abrir mão desses sonhos para viver algo de Deus para a nossa vida, e aquela sensação de será que eu não devo ir? Será que eu devo ficar? Será que eu vou? Será que eu não tento? Sabe? E viver numa angústia. Mas eu quero falar para vocês, depender de Deus é libertador. Só teve um glória, mas foi genuíno. Depender de Deus é libertador. É libertador. Confiar na voz do seu Pai é libertador. Seguir a vontade dEle, mesmo que essa vontade te leve para um palácio ou para uma casa de sapê, mas seguir a vontade dEle é libertador. É uma certeza que o Deus que criou o universo é por nós e anda segundo, e nós estamos andando segundo a sua vontade, é libertador. É difícil, muito difícil. Os olhares são fáceis, às vezes sim, às vezes não, a gente não sabe. Mas tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um custo, tudo é fácil, tudo é difícil. Não tem nada que você vá fazer na sua vida que seja totalmente fácil ou que seja totalmente difícil. E as melhores coisas da vida é os que mais requer da gente esforço, sabe? Então escolha o bom combate, irmão. E escolha o bom combate. Escolha viver essa vida genuinamente. Escolha o bom combate. E quando eu digo isso, eu já falei isso aqui, existem inúmeros combates na sua vida. Como eu disse, nada vem fácil. Mesmo fora da vontade de Deus, você vai ter tristeza, você vai ter angústia. E o que nós pregamos aqui não é um evangelho velado que diz para você que você vai só vencer. Não. Nós vamos vencer porque Cristo morreu na cruz e nós temos a vida eterna. Nós vamos vencer. Isso nos isenta de uma vida de perseguição? Não. Isso nos isenta de uma vida de batalhas? Não. Isso nos tira o prazer da vida com Deus, de ter as alegrias de ganhar uma alma para Deus? Nem um pouco. Isso tira a alegria de viver para Deus, de poder entregar a vida nas mãos do Criador dos céus e da terra? Nem um pouco. A nossa vida é repleta de alegria,
Não porque ela não tem batalhas, mas porque mesmo nas batalhas nós temos a certeza que venceremos a morte em Cristo Jesus. E essa alegria é maior do que as nossas dores, é maior do que as nossas provações, é maior do que as nossas tristezas. Por isso somos alegres em todo o tempo, por isso somos felizes em todos os momentos, porque a vida, as circunstâncias dela não podem mais tirar uma alegria que depositamos na certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Olhar para Cristo e ver essa realidade é reconfortante, é tirar um peso dos ombros. E isso é retirado realmente com o sangue dele na cruz, mas para nós é reconfortante. Se não está sendo para você, irmão, eu quero dizer que você tem que voltar a se alegrar com a verdade do Evangelho. Porque isso tem que ser reconfortante, isso tem que ser paz, isso tem que ser alegria em tempos difíceis. Se não está sendo, olhe para si mesmo e volte a se maravilhar com a palavra de Deus. Permita ter tempo com seu pai, que tudo vai ser restaurado. Mas essa realidade traz para nós graça, alegria, gozo sem fim. Porque nós temos vida eterna em Deus. Porque nós confiamos nele. E dependemos dele. Nós somos filhos. E filhos amados, muito amados pelo nosso Deus. Então, qualquer pessoa que viva na dependência, se colocando como filho, tendo a alegria plena na vida que ele nos traz, é chamado por Deus de filho amado. Então, sejam imitadores de Deus, dê o seu melhor, dependendo, confiando plenamente no seu Deus. E no versículo 2, de Efésios 5, diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você vê que tanto um quanto o 2 está falando de uma realidade onde o homem decide morrer para si mesmo e imitar aquele que tem a verdadeira vida, né? No versículo 1 ele nos coloca na condição de imitar a Deus, porque Deus entrega o que tem de melhor. E no versículo 2 ele nos coloca na condição de imitar o filho, porque o filho obedece o pai ao ponto de abrir mão da sua própria vida. E para nós sermos bons cristãos, nós temos que estar na condição de abrir mão dos conceitos que nos regem, dos princípios que nos trouxeram até aqui e colocá-los eles em detrimento da palavra. O que eu estou querendo dizer? Tem muitas coisas na sua vida que a sua mãe, seu pai, seu amigo te guiaram, né? te instruíram como agir. Mas nesse momento que você se vê tendo que ser imitador desse Cristo, você tem que colocar esses conceitos, essas dicas, esses bizus da vida em xeque, segundo a palavra de Deus. Alguns vão passar, né? Vão passar, a Bíblia vai confirmar que é isso mesmo que você tem que fazer. Outros não. E é nesse momento que, mais uma vez, a palavra nos coloca para imitar o que Cristo fez na obra da nossa salvação. Obedecer ao Pai e se entregar em sacrifício por nós, pelos irmãos. Nós somos chamados a amar uns aos outros, ao ponto de negar a si mesmo, para obedecer à direção da palavra de Deus. Isso quer dizer que a irmã que vinha aqui na nossa igreja, ela vinha, né? Porque agora está transformada, não existe mais essa irmã aqui dentro. Mas a irmã que vinha aqui e falava, eu sou muito reativa mesmo, se falar vai levar, né? Eu não, falou comigo, vai tomar, eu não levo desaforo para casa.
aquela irmã que gostava de saber de uma fofoca, né? Falava, fazia, acontecia. O homem que não conseguia fazer nada dentro de casa, não pegava uma panela para arear, né? Varria um chão. Aquela pessoa meio que encostada, olha para a vida de Cristo e é transformada nesses mínimos detalhes. Porque Cristo nos mostra uma vida de entrega genuína, onde Ele realmente abre mão da sua glória para se entregar por nós e viver uma vida por amor a nós. Como nós, nos dizendo imitadores desse Jesus, não vamos tomar a mesma posição de nos sacrificar, de sacrificar a nós mesmos para obedecer essa palavra. Como? Como o imitador de Cristo não morre para si mesmo para obedecer a palavra? Como? Se o exemplo do nosso Cristo foi morrer para si mesmo para nos dar vida em abundância, alegria, paz, vida eterna. A palavra de Deus está nos colocando agora na condição de imitar o Filho, porque o Filho obedece, e o bom cristão obedece à voz do Pai. Amém, igreja? Nós somos chamados a obedecer. E por que Deus manda você imitar a Jesus? Por que Ele não fala assim, tenta melhorar você mesmo aí, vai? Faz um crossfit, fica mais sarado, sei lá, faz um inglês, faz agora espanhol, francês, vai tentando melhorar pelas suas próprias mãos. Por que Ele não nos indica isso? Por quê? E a resposta é simples. O que Cristo quer fazer em nós, nós mesmos não poderíamos fazer. A transformação que Jesus faz nos homens que realmente começam a segui-lo, nenhum psicólogo, nenhum filósofo, nenhuma corrente de pensadores vai conseguir transformar esse homem da mesma maneira que Cristo transforma. E é isso que Paulo está falando. Pois quando ele escreve essa carta, ele está lidando nesse contexto histórico com grandes correntes filosóficas que estavam entrando dentro dessa igreja, querendo falar para esses homens que a grande transformação da sua vida vai estar no contemplar a si mesmo, encontrar aquilo que não está bom e buscar melhorar, vai estar no contemplar aquilo que é eterno, olhando para o céu, olhando para a terra, olhando para o mar, e olhar neles, entender neles o porquê são assim, e trazer esses conhecimentos para a sua própria vida, e com isso o homem vai melhorando e melhorando, melhorando. Mas o que Paulo está falando aqui não existe melhora maior do que um homem que decide viver segundo os ensinamentos de Cristo. Cristo transforma. Essa é a parte que a igreja diz amém, aleluia. Eu vou de novo para vocês irem com força. Cristo transforma. E Ele transforma mesmo. Um homem e uma mulher que decidem entregar sua vida a esse Deus, tem tudo transformado. Tudo. Porque a palavra, isso é tão lógico, isso é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser vivido. A palavra dá instrução para tudo. Como o pai deve tratar o filho, como o filho deve tratar o pai, como o marido e a mulher devem se tratar, como um lar cristão deve ser, como nós devemos tratar das nossas finanças, como nós devemos tratar do nosso dia a dia. A Bíblia nos ensina tudo. Nos ensina a viver. O manual de vida realmente. Mas, sabe, existe uma luta interna nossa, da nossa própria carne, em viver isso aqui, em realmente conseguir dizer não ao pecado, dizer não, eu não vou me misturar com isso, porque realmente a nossa carne grita, querendo o errado, querendo o perverso. Se não for Deus na nossa vida, tudo isso que eu estou expondo para a igreja hoje, nessa noite, é em vão. Se nós não tivermos o Espírito Santo para ser o agente dessa transformação, tudo que nós estamos escutando aqui é em vão. Isso me faz pensar que essa palavra está sendo dita,
pregada não para as pessoas que estão sentadas, mas para aquelas que estão sentadas, atentas, com o coração aberto, falando: Deus, eis-me aqui, muda a minha vida. Sabe, Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua decisão. Ele não precisa da sua força, Ele precisa da sua decisão. Eu vou mudar, eu vou viver segundo os ensinamentos de Jesus, essa vai ser a minha vida. Eu vou ter prazer não mais na minha carne, mas em ser igual a Cristo. É decisão. É decisão. E Ele nos manda imitar a Cristo porque Ele nos conhece. Ele sabe o nosso coração, irmão. Você entende que Deus vê a pornografia que está no seu celular? Você entende isso? Você entende que Deus vê isso? Você entende que Deus sabe quando você olha para uma mulher e cobiça ela, mesmo tendo um anel no seu dedo? Você entende isso? Você entende que Deus olha no seu interior e sabe todas as vezes que você desejou a morte de alguém que estava te fazendo mal? Você entende que Ele conhece o seu coração? Que Ele conhece a podridão que há dentro de nós? Ele conhece. E por isso o amor dele nos constrange. Porque mesmo nos conhecendo, Ele nos chama. Ele nos chama. Conhecendo os meus pecados, Ele me chama para servir. Por isso esse amor me constrange. Porque eu sei que eu não mereço. Eu também sei que Ele sabe que eu não mereço. Mas mesmo assim, esse amor vem e me chama, me convence, me traz para perto. Tem uma frase de um pregador que diz: eu não falaria para ninguém ser pastor se ele tivesse outra opção, né? Ele diz o seguinte, o que ele está querendo dizer é o seguinte: só abrace a chamada pastoral se você sentir que não tem para onde fugir, sabe? Porque realmente Deus quer isso de você. Eu não estou falando que todo mundo que está ouvindo minha voz vai ser pastor, mas todo mundo que está ouvindo minha voz tem um chamado. E esse chamado tem que estar pulsante no seu coração, ao ponto de falar: eu tinha outras escolhas, mas eu não sabia como tomá-las. Porque para mim, existia várias portas, mas só uma abria. Para mim, existia vários caminhos, mas só um fazia sentido. Deus te conhece. E por Ele te conhecer, Ele manda você imitar o seu Filho. Porque Jesus, sim, é o homem perfeito, nós não. Por isso precisamos imitar aquele que não tem erro. Precisamos estar em total dependência desse Deus, imitando a sua palavra em cada aspecto da nossa vida. Para nós terminarmos, abra comigo a palavra do Senhor em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz assim a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que lindo, pode voltar por favor? Olha que lindo, não sou eu mais quem vive, o sacrifício do homem está feito, mas vivo segundo os ensinamentos de Cristo, a imitação daquele que quer ser como Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se completa, né? Ela é algo inimaginável para a nossa mente. Realmente Deus a escreveu porque um homem não tinha condição de pensar nisso tudo, né? Mas Deus nos chama hoje por uma responsabilidade, sabe?
de imitá-lo que realmente é para um coração disposto. Não é para um coração que acha que isso daqui é só um levantar a mão. Não é para uma pessoa que entende que isso daqui é uma escolha. É para a pessoa que entende que é a única escolha. É a única. Não existe outro caminho, não existe outro Deus a ser seguido, não existe outro Cristo a ser imitado, não existe outra vida a ser vivida, não existe outro bom combate a ser combatido. Existe isso. Essa é a verdade, essa é a vida. Tudo fora disso é mera ilusão. Tudo fora disso é mera ilusão. Você pode estar rindo, você pode estar bebendo, você pode estar fumando, você pode estar cheirando e achando que está vencendo na vida, mas tudo isso é ilusão. A verdadeira vida está em imitar a esse Jesus, a ser quem Deus quer que eu seja, mesmo que venham olhares, mesmo que venham pedras, mesmo que venham decisões que vão contra a minha vida. Eu sei que tenho vida ao imitar a esse Deus. E não existe outra vida. Não existe outra vida. Então, queria convidar a todos a se colocar de pé. E eu queria que você olhasse. Nós conversamos muito, nós falamos muito da palavra de Deus aqui. E voltando aqui em Efésios 5, 1 ao 2, olha como fica claro o que o texto quer dizer. Segundo tudo isso que nós falamos aqui, a palavra de Deus nos fala: vivam imitando a Deus, imitando o seu jeito de amar, como crianças, como filhos que dependem dele, que se permitem ser amados por Deus. Vivam amando um ao outro da mesma maneira que Cristo nos amou, se sacrificando, se entregando por nós, por obediência à vontade de Deus, sendo assim, se colocando como oferta, como sacrifício agradável a Deus. Que o nosso Deus nos dê força para viver essa realidade, porque o Espírito que nos capacita a imitar o Pai e que habita dentro de nós, faz isso tudo porque Deus teve graça, teve bondade para conosco. Então, se você tem capacidade de imitar a Deus, é através do Espírito Santo, e isso é graça, isso é favor imerecido. Amém, igreja? Então vamos aplaudir ao Senhor e nos preparar para a ceia do Senhor. Amém. Pastor Abel, pastor Wilson, por favor. Que bênção, que coisa linda, né? Eu estava lendo, você estava pregando, eu estava me lembrando um texto muito... Filipenses 3:7. 1 Filipenses 3:7. O que tu acha desse texto, João Vitor? O que você pode unir a esse texto? Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali... Prepara essa música aí que a gente vai cantar. Mas aí, lê, João Vitor, o que você entende? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Homem poliglota, cidadania grega, romana, muito culto. O apóstolo Paulo falou: ó, tudo, eu faço isso nada, por amor a Cristo. Não tem coisa melhor, por amor a Cristo, você copiá-lo, como foi pregado, né? Glória. Amar como Cristo amou. Receba os elementos, né? O pão e o corpo que simboliza. Pastor Abel e pastor Robson vão ministrar a Santa Ceia. Pastor Wilson vai ficar na mesa. E você que quer participar do corpo e do sangue, da comunhão, da Santa Ceia, levante a sua mão para pegar os elementos.
Enquanto, cadê o vocal? Me ajuda aqui, Carmen. Foi tão triste ver no teu altar, no seu olhar, a dor que ele sentia. Como prova de tamanha dor, tamanho amor, ele morreu naquela cruz. Mas a cruz foi tão... Vamos lá? Quem souber, me ajuda. Isso. Som. Pode servir a... Tá servindo? Som. Toca do teu grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garantiu vida eterna e paz. Pam, 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 pam. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu, canta, igreja. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Todos receberam o pão, os alimentos, os elementos. Glória a Deus. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Esse momento, Deus único, meu Pai, porque nós queremos te louvar, meu Pai, que nós temos um país, meu Pai, que possamos celebrar a Ti, meu Pai, esse momento de trazer à memória, meu Pai, aquilo que o Senhor fez pela gente, meu Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Espírito Santo, não temos adjetivos, Senhor, para poder declarar, meu Pai, aqui temos de bom para te entregar por palavras, por gestos, meu Pai. O nosso vocabulário ainda são pobres, meu Pai. É pobre, Jesus. Mas nós queremos te agradecer, meu Pai, pela vida eterna, Jesus. Aleluia. Como foi falado, meu Pai, nessa noite, Jesus, nós queremos nos esforçar, meu Pai, de sermos imitador do Senhor, meu Pai. Nós queremos nos esforçar de sermos cristãos, mas amante a Tua palavra, e sermos, Jesus, compassivos, Jesus.
Então nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento. Levante o pão aos céus. Aleluia. E tendo dado graças, Aleluia. o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso, igreja, pensando no Senhor Jesus Cristo. Ele está falando nesse versículo: pensam em mim cada chibatá. Façam isso em memória pelo sangue, pelo meu corpo, por cada lágrima. É isso que ele está falando. Então agradeça a Deus. Dê valor a esse momento. Dê valor a esse elemento, igreja. E nós queremos, Pai, te agradecer, meu Pai. Não temos palavra nessa noite. Então nós queremos fazer isso em tua memória, Jesus. Comam todos, igreja. Amém. Hoje, 2 de novembro, talvez você não tenha ligado a data de hoje, mas hoje, todos os cemitérios da cidade, as pessoas estão homenageando os seus mortos. E nós, na contramão de tudo isso, comemoramos, celebramos a vida. Celebramos o Cristo que morreu, sim. Glória a Deus. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos trouxe a vida, a esperança de ter vida eterna nele. Por isso, da mesma forma, Ele levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Aleluia. Que no momento que você tomar desse suco de uva, que simbolicamente representa o sangue de Cristo, que você possa ser curado. Aleluia, sim. Na esfera física e também na esfera espiritual. Recebo, Jesus. Senhor, que Tu possa, Senhor, nesse momento, nos curar, Senhor, de toda a mazela, todas as mazelas. Ó Deus querido, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo, Senhor amado, sim, Senhor amado, que venha tentar tirar, roubar, Senhor amado, a nossa paz. Faça isso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Sim, Jesus. Você pode ter 2 minutinhos só para agradecer, para louvar a Deus? Sou da igreja? Não fique com os seus lábios fechados, agradeça a Deus. Nós estamos diante da maior, vamos dizer assim, maior ritual do cristão, do cristianismo, a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que Deus está nesse momento, na pessoa do pão e do sangue, e nós estamos aqui em sua memória, celebrando a sua morte e sua ressurreição. Quantos são gratos a Deus, porque Ele morto, mas vivo está, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, nos perdoa de todas as transgressões. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Vamos cantar, vamos louvar, querendo que esse momento é de vitória para você e para mim. Oh, mas a cruz não conseguiu. Ele venceu. Oh, tanã. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Ele vive, Ele ressuscitou. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Riche, eu me canto la vassilia, lavanto riche.
Espírito Santo, Ele vive. E declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Uma boa noite. Saia cantando mais a cruz, mais a cruz. Oh! Mas a cruz não conseguiu vencer. O que, igreja? O autor da minha vida